Bom, olá pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre as atividades econômicas no espaço urbano, certo? E como nós sabemos, a economia de um país ela é movida pelas atividades econômicas que geram renda para a sociedade. Ou seja, elas promovem retorno econômico para aqueles que a executam, certo? E o espaço urbano é o espaço das cidades onde vive grande parte da população. Então, nós também devemos lembrar que as primeiras cidades elas surgiram na antiguidade, na Ásia mais especificadamente, e no Oriente Médio após a invenção da agricultura e da pecuária, certo? Então, as cidades elas também podem ser classificadas como planejadas ou espontâneas. As cidades elas podem ser então, as cidades espontâneas elas são aquelas que se formam ao longo do tempo, ou seja, sem grande preparo para atender às necessidades da população. Um exemplo disso é Londres, Moscou e Paris. São exemplos das cidades espontâneas, certo? Já as cidades planejadas, elas são aquelas que foram projetadas em locais previamente escolhidos e implantadas para um determinado fim, que no caso nós citamos aqui Brasília, que é um exemplo das cidades planejadas. Ou seja, para que ela foi criada? Ela foi projetada para ser a capital e desempenhar também um papel importante na cidade, não é isso? Um papel de cidade política. Então, Brasília ela foi projetada para ter um fim político, né? Isso é a cidade, no caso da política, Brasília. Então, nas paisagens urbanas também predominam os elementos culturais, pois elas são construídas e transformadas pelo ser humano. Já nos espaços rurais, predominam as atividades econômicas do setor primário, e já nos espaços urbanos acontecem o que? As atividades do setor terciário e do secundário, né? Isso onde nós vamos falar também um pouco sobre essas atividades do setor primário, secundário e terciário, certo? Onde também essas atividades econômicas elas são classificadas no setor primário, secundário e terciário. No setor primário é onde engloba as atividades, a extração ou produção de matérias-primas que servem de alimentos ou são utilizados na fabricação de produtos. E suas atividades são do setor primário, como a agricultura, né? Isso desde as suas plantações, a pecuária, que é a criação de animais, e o extrativismo, que é a retirada de recursos diretamente da natureza, certo? Já no setor secundário, o que acontece? Ele faz parte da atividade industrial, que envolve então a transformação da matéria-prima em produtos industrializados, e a construção também, que é a construção civil, onde começa a fazer obras de casas, né? Isso, prédios, barragens, estradas e etc. Então, esse setor secundário que vai envolver então as atividades industrial, né, isso, e a construção civil. Já no setor terciário reúne então as atividades de comércio, ou seja, a venda dos produtos industrializados, e prestação de serviços, que é a venda do serviço. Então, os setores da economia eles se relacionam-se entre si e cada um necessita um do outro, né? Isso, eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor a plantação de algodão, desde a sua agricultura, vamos recolher ele da agricultura, o algodão, e ele vai passar pelo setor secundário, ou seja, a fabricação de roupas, que vai passar pela indústria, até o setor terciário, ou seja, a venda de roupas no comércio. Então, o algodão, desde a sua matéria-prima, desde a sua agricultura, ele vai passar pela indústria e depois ele vai passar pela prestação, no caso,
a prestação de serviços, que é a sua venda no comércio. Podemos também citar outro produto, vamos falar da criação de porcos, que é o setor primário. Desde a criação dele, que no caso é a pecuária, ele vai passar pelo setor secundário, a fabricação de linguiça, no caso, né? Isso ele vai ser processado na indústria até chegar à venda dele no comércio, né? Isso até ele chegar no supermercado, que é o setor terciário. Então aí nós já envolvemos o setor primário, desde a pecuária, o setor secundário, que vai ser a indústria, a fabricação da linguiça, né? Com essa pecuária que são os porcos, até a sua venda no comércio. Teremos outro exemplo para vocês. No caso do cacau, né? A retirada do cacau, que no caso ele passa pelo extrativismo, que é o setor primário, desde a sua retirada da natureza, que vai passar pelo setor secundário, que é também a indústria, a fabricação de chocolates, né? Isso que nós utilizamos o cacau, ele passa pelo setor secundário até chegar também na prestação de serviços, que é o comércio, até chegar a sua venda no comércio, certo? Então, um vai se relacionando com o outro e esse setor da economia, um necessita do outro para ser produzido, para ele ser também consumido e utilizado, desde a roupa, os chocolates, né? Isso, a linguiça e entre outros alimentos também que são produzidos pela indústria e precisa também do setor terciário e do setor secundário para ser produzido. Então, para isso nós precisamos do setor primário, que é a agricultura, a pecuária, né? Por isso que eles são tão importantes para a economia e para a sociedade. Por isso que no início já fala que a economia de um país ela é movida pelas atividades econômicas que vão gerar renda para a sociedade, certo? Ou seja, eles promovem também o retorno econômico para aqueles que executam. Entendeu, gente? Então, a nossa aula de hoje nós falamos sobre as atividades econômicas no espaço urbano. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do conteúdo e tenham uma boa aula hoje, né? E um bom dia para todos vocês e obrigado pela compreensão de todos. Todos.